Até o momento, nós trabalhamos apenas com a escada em espiral, aquela escada que nós criamos nessa seção circular na parte posterior desse edifício. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar dois outros tipos de escada. E para isso, eu vou, em primeiro lugar, mudar o meu ponto de vista. Vou visualizar o edifício deste lado. Vou fazer algumas alterações na laje do piso térreo. Para isso, vou ativar o Grid Snap, o Snap na grelha, na modulação. Vou utilizar o comando Reshape para fazer modificações nessa laje, esticando-a em certas direções, a laje de piso. Então, eu vou esticar essa laje aqui de baixo em 1,5 m. Deste lado, vou esticar em 2 metros, usando o próprio Snap no grid. Vou girar meu ponto de vista e vou esticar a laje neste lado daqui em 1 metro. Então, 1 metro, 2 metros, 1,5 m. Vou voltar a visualizar o meu edifício aproximadamente nessa posição. E agora vou esticar parte desta face da laje intermediária. Como eu não quero esticar toda ela, mas apenas essa seção correspondente à largura da varanda, eu vou utilizar um outro comando para dividir essa face em duas. Esse comando eu encontro no mesmo grupo do Reshape, e é o terceiro comando, que se chama Offset Segment, onde eu posso copiar um certo segmento, criando um correspondente paralelo ao mesmo a uma certa distância. Então, se eu colocar sobre este segmento daqui, ele vai esperar que eu reproduza um segmento semelhante a uma certa distância do original. Eu vou dizer que essa distância coincide lá com o começo da varanda. Tendo feito isso, vou voltar ao comando Reshape propriamente dito e vou estender essa varanda em 1 metro. O primeiro tipo de escada adicional que nós vamos construir é a escada por caminho, ou seja, a escada que é construída seguindo uma guia definida por segmentos, seções de curvas ou seções de arcos. Neste caso, a nossa escada será retilínea, então nós temos que construir previamente uma única linha. Para orientar a posição dessa linha, nós vamos criar algumas guias usando o comando Guide. A primeira delas eu vou criar aqui junto ao rodapé da fachada frontal. A segunda delas vou criar junto a este rodapé daqui. E a terceira guia vou criar junto ao rodapé dessa fachada posterior. Essa guia, junto a este rodapé, eu vou mover usando o comando Move, sem copiar. Repouso o meu cursor sobre a guia e vou mover ela nessa direção
em 50 centímetros. E em breve vocês entenderão o porquê. Vou então criar uma linha univetorial, então eu vou usar o comando line. Me certifico de que eu estou trabalhando bidimensionalmente. Se preciso, ativo o snap nas interseções e vou criar a minha linha daqui para cá. Essa linha que eu criei tem 4 metros de comprimento, ou 400 centímetros. Após definir essa linha, nós então selecionamos o comando stair from path, que significa escada por caminho, e ao clicar nessa linha, nós automaticamente temos a criação de uma escada, inicialmente segundo os parâmetros padrão ou default encontrados na palheta Tool Options. A escada é inicialmente criada como uma escada sólida, mas nós vamos mudar para o segundo tipo, que é a chamada Beam Stair, ou escada estrutural, aquela na qual a estrutura acompanha a subida da escada. Nós vamos ainda configurar outras coisas. Por exemplo, nós vamos aqui onde eu tenho a altura total a ser vencida, eu vou entrar 320, que é a diferença de altura de piso a piso, incluindo a espessura da laje. Outra coisa, eu vou definir também já os guarda-corpos, contendo aqui em railings o corrimão. Vou dar espessura a esse corrimão. Vou também dar espessura aos montantes. Vou ainda colocar essa escada em um layer específico que eu vou criar aqui na minha palheta Layers. A esse layer eu vou dar um nome de escada linear. Seleciono ele como layer corrente na coluna da bolinha vermelha. Vou utilizar o comando set layer, configurar layer, e vou clicar naquela escada. Após ter saído do comando escada, e mesmo depois de ter executado muitas operações a posteriori, eu posso voltar a essa escada e rever os seus parâmetros. Eu posso fazer isso utilizando o comando pick, selecionando a escada. Lá na palheta Tool Options eu encontro a aba Parâmetros. E aí eu poderia novamente definir outros parâmetros, modificando aqueles iniciais. Se eu expandir a minha palheta, eu vou perceber que eu tenho uma série de parâmetros. Eu não vou explorar todos eles, mas apenas alguns. Percebam que o alinhamento aparece aqui como centro, e é isso que justifica o porquê dessa guia e da linha mestre que foi criada ter sido criada a 50 centímetros da parede, porque se a escada tem uma largura aqui de 1 metro, então eu preciso de 50 centímetros para alinhá-la. Mas eu poderia tê-la alinhada de maneira distinta,
como left ou, se eu preferir, right. Mas como eu já alinhei a linha mestre na posição correta do centro, eu vou permanecer com a opção centro. Outra coisa, posso definir o cálculo dos degraus ou pela altura, uma altura fixa dos espelhos, aquela seção vertical, ou posso definir por um número de degraus. E como eu tenho 320 centímetros a vencer, se eu escolher um número de degraus, eu posso definir um outro valor aqui se eu achar necessário. Que significa que aqui eu vou ter 16 degraus iguais em altura. Se eu quiser ainda, tendo o comando pick ativado e clicando com o botão da direita na minha escada, solicitar que os controles sejam visualizados. Através desses controles, eu posso graficamente controlar algumas dessas variáveis ou desses parâmetros. A própria altura, por exemplo, se eu clicar nessa seteira, eu posso alterar essa altura. Posso aumentar, diminuir. E como eu tenho um número fixo de degraus no momento, eles vão sendo esticados ao mesmo tempo. Se eu tivesse um número de degraus variável, apenas com a altura do espelho fixa, aí então os degraus, o número de degraus também seria atualizado. Nós vamos preservar aquela altura clicando aqui na borda, e eu poderia também, se quisesse, alterar a largura da minha escada através dessa seteira inferior. Vou clicar novamente com o botão da direita e vou pedir para esconder os controles. Clico em qualquer lugar para desselecionar aquela escada. Vou agora esconder essa escada que eu coloquei nesse layer, escada linear. Para isso, vou fazer com que qualquer outro layer se torne o layer ativo, corrente, e vou fechar o olhinho na frente do nome do layer, escada linear. Agora, eu vou criar um outro tipo de escada. E, de antemão, eu vou criar um novo layer na minha palheta Layers, ao qual eu vou chamar de escada de 2 lances. Essa escada de 2 lances, que ao contrário da linear, ela tem uma divisão no meio, ela precisa não mais de uma reta para ser criada, mas de um retângulo. E para definir esse retângulo, eu vou usar o comando move, me certificando aqui de que eu não estou copiando em Tool Options, e vou mover essa guia que eu criei 50 centímetros nesta direção, fazendo com que ela fique colinear com a face externa dessa parede. Depois, vou criar um retângulo, usando retângulo, aqui o retângulo bidimensional. Esse retângulo eu vou criar a partir desse canto da parede aqui. Vou inicialmente usar o snap no grid e vou fazer com que o comprimento desse retângulo seja de 5 metros, 500 centímetros. O segundo valor eu vou aceitar, porque eu estou snapando na largura, ou seja, 2 metros, e vou pressionar a tecla Enter.
Não vou mexer mais nos controles desse retângulo, portanto, posso inclusive escondê-los pressionando a tecla ESC de Escape. A minha escada de 2 lances será então formada dentro deste retângulo, levando em consideração não apenas o espaço dos 2 lances de escada propriamente ditos, o que sobe para cá e o que retorna, mas também o espaço necessário do patamar intermediário e o espaço necessário de circulação lá em cima. Imagine que você tem aqui a projeção da escada. Aqui eu vou ter a projeção do patamar intermediário e aqui a projeção do espaço necessário aqui em cima para que essa escada seja utilizada de maneira adequada. Antes de proceder à criação da minha escada, eu ainda vou usar o comando Reshape mais uma vez para que eu possa estender essa laje por mais 1 metro, a fim de que a ponta dessa laje coincida na projeção com a ponta dessa laje do pavimento térreo. A escada que nós vamos criar de 2 lances, ela é criada com um comando chamado de Switchback Stair, que poderia ser traduzida de fato como escada de 2 lances, uma vez que ela vai e volta, daí o nome Switchback. Então, selecionei o comando, vou fazer aqui na palheta Tool Options que essa também seja uma escada estrutural, Beam Stair. Vou definir a nossa altura a ser vencida também como 320, como na escada anterior. E vou mexer apenas no número de degraus, que nesse caso, ao invés de serem 16, digamos que eu queira que sejam 20, 10 em cada lance. A minha escada tem 1 metro de largura, e essa medida influencia esse avanço que eu tenho aqui do espaço necessário, que também é de 1 metro para cá, na mesma proporção do patamar intermediário que eu vou ter aqui. Se eu clicar neste retângulo, o resultado inicial pode não ser exatamente o que eu quero ainda, porque ele precisa definir a orientação dessa escada. E não há nenhuma pista, por enquanto, dada ao programa, de que direção é essa. Então eu clico para ver o resultado. E o resultado inicial, então, não sendo o adequado, estando na orientação incorreta, eu vou me utilizar do botão Rotate, aqui na palheta Tool Options, até que essa orientação seja a correta. Isto é, onde eu tenho a escada começando desse ponto, no seu primeiro lance, subindo até o patamar intermediário, e o segundo lance daqui para cá, até alcançar a laje da varanda lá em cima. Outra coisa que eu vou configurar diz respeito ao guarda-corpo, railings, onde eu vou colocar o corrimão com uma certa espessura, vou aceitar o padrão, o default, e a mesma coisa com os montantes. Quando eu estiver satisfeito com a minha escada, e eu poderia ter editado através dessas seteiras a largura dessa escada, o comprimento total, a altura, então eu vou pressionar a tecla ESC para esconder esses controles e parar de editar aquela escada. Posso ainda rotacionar e visualizar melhor o resultado da criação dessa escada. E posso ainda
verificar em que layer ela se encontra. Percebam que o layer escada de 2 lances não era o layer ativo no momento da criação da mesma, então vou fazer com que ela se torne ativa, o layer ativo, e aí vou utilizar de novo o comando setLayer, clicar na escada.